Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de JavaScript. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre manipulação de datas, as possibilidades que a gente tem e as funções mais utilizadas dentro de JavaScript para esse propósito. Então, bora para a aula! Então pessoal, vamos lá, aula 77 do nosso curso de JavaScript. Vamos aprender sobre manipulação de datas. Eu ainda estou preparando um exercício já para essa semana que vai envolver a parte de classes, um exercício bem bacana, uma prática bem legal que a gente vai fazer. Mas antes nós precisamos aprender sobre datas e biblioteca matemática, e aí a gente vai para esse exercício. Eu também estou preparando uma parte prática muito legal, que vai ser o desenvolvimento de uma aplicação em JavaScript, usando aí banco de dados, a parte de APIs, mas também precisamos aprender a parte de APIs antes. Ou seja, tem muita água para rolar ainda no nosso curso de JavaScript. Então vamos lá, vamos falar sobre manipulação de datas. Basicamente, nós temos uma classe aqui, que é a classe Date, e dentro dessa classe eu tenho uma série de propriedades, uma série de métodos e algumas propriedades que a gente pode trabalhar em relação à manipulação de data e hora, tá? Tudo vai vir aqui da classe Date. Então, como básico, a gente pode, por exemplo, criar uma constante ou uma variável que nós vamos chamar de data e vamos instanciar aqui um objeto data da classe Date. Então, dentro do objeto data, nós temos aqui todos os métodos e propriedades que nós podemos utilizar para manipulação desse assunto dentro de JavaScript. Então, se eu vier aqui e der um console log no meu objeto data, nós vamos ver que ele contempla já um conjunto de informações bastante específica aqui. Deveria aparecer aqui, que eu fiz aqui, console log data. Deixa eu ver que está no aula 77 JS. Tá lá. Const tá escrito, não, tá certo. Const data date data, console log data. Tá certo. Vamos ver porque que não apareceu aqui. Acho que eu não atualizei. Enfim, tá aqui, tá vendo? Então ele apareceu uma série de conjuntos aqui pra gente, informando aqui a data e hora, inclusive com time zone, né? O nosso fuso horário, enfim. Então nós temos aqui, ó, dia da semana, sábado, mês, dezembro, dia do mês, ano com 4 dígitos, hora, minuto e segundo, e o time zone aqui, ó, o nosso fuso horário, GMT-3. Essas informações aqui a gente também pode obter, inclusive a gente pode trabalhar com data e hora, UTC, e tem uma série de funções. Vamos lá então. Já obtivemos aqui, através do date, a gente sabe que está tudo ali dentro e a gente pode manipular daqui. Se eu não quiser, eu não preciso, se eu quiser só aquela informação, eu não preciso instanciar o objeto direto. Eu posso simplesmente vir aqui no console log, dar um new date, e ele vai fazer a impressão para mim da mesma informação que eu atualizei, e está aqui exatamente a mesma informação, tá? Algumas coisas eu posso obter diretamente do date, tá? Como, por exemplo, o now, aqui, ó, o método now, tá vendo? O método now, ele vai retornar. Nota que eu vou até comentar isso aqui, ó, para não confundir, que isso aqui não está vindo daqui, ele é próprio, tá vendo? Ele vai me dar aqui um timestamp. Vamos entender o que é esse tal desse timestamp daqui a pouquinho. Mas eu estou colocando aqui algumas formas básicas da gente já obter as informações de data e hora dentro do JavaScript. Para não passar de liso, em resumo aqui o timestamp, ele é um valor que representa aqui em milissegundos o que a gente tem, o que se passou desde 1º de janeiro de 1970. Então, a cada vez que a gente atualizar aqui, por exemplo, o timestamp
vai ser diferente, tá vendo? Olha aqui, ó, em milissegundos, tá certo? Ele vai fazendo essa atualização aqui pra gente. Cada vez que eu atualizar, ele vai aumentar esse valor. E, obviamente, que esse valor ele nunca vai se repetir. Esse valor que vocês estão lendo aqui, ele já se passou, ele foi daqueles timestamp. Se a gente fizer o timestamp daqui um dia, uma hora, um segundo, um ano, 2 anos, o valor sempre vai ser incremental, tá? E basicamente aqui eu tenho o resumo da data e da hora, de informações de data e hora, tá? Simplesmente dentro daquele número. Eu consigo converter um timestamp em data completa ou uma data completa em timestamp, como o Now faz isso pra gente. Então, existem duas formas da gente obter o timestamp atual através da data e hora em JavaScript, que é uma com date now e outra usando uma função que é o getTime, que aí vem diretamente da classe date. Temos que obter ela através do objeto instanciado, beleza? Então vamos lá. Tá aqui, ó, vou até deixar no comentário aqui, ó, timestamp, tá? Uma forma da gente obter o timestamp. Eu vou deixar aqui comentado, beleza? E vamos lá. Bom, quais os métodos e propriedades que a gente tem? Vamos lá. Do nosso data aqui, ó, vamos dar de novo um console log. Do nosso objeto data, se a gente der um pontinho aqui, ó, nós vamos obter todos os métodos aqui que nós podemos trabalhar, que vem da classe date, tá vendo? Algumas propriedades aqui, mas em suma aqui tudo que a gente precisa, tá certo? Vamos ver como que a gente pode manipular, como que a gente pode obter essas informações e trabalhar com essas informações dentro de JavaScript. Eu vou até pegar aqui, ó, um resuminho, deixa eu copiar aqui, colar, e aqui, ó, eu vou comentar tudo isso. Vocês podem pausar o vídeo, tá? E já obter todas essas informações que são as funções que nós vamos utilizar para geração dessas informações de data e hora, beleza? Então, começando aqui, só para a gente entender, ó, o getDate é um método que me retorna o quê? O dia do mês. Então, deixa eu imprimir aqui, ó, tanto o data completo, tá? E agora a função getDate. Então, a gente consegue aqui com getDate, ó, aqui ó, o data e o getDate me dando aqui o dia do mês. Hoje é dia 3 de dezembro, aqui ó, 3 de dezembro, e ele me deu aqui o dia do mês. Obviamente que a gente pode trabalhar aqui, né? Vamos trabalhar com a formatação aqui, ó, colocando, ó, mês, e aí a saída aqui, getDate, beleza? E ele faz a impressão aqui, ó, concatenando a string com o valor que está vindo do getDate, beleza? Então a gente tem aqui, ó, dia do mês, dia da semana, ano com 4 dígitos, obter horas, minutos, segundos, milissegundos, mês. Tá vendo que bacana? getTime, que é uma outra maneira da gente obter o timestamp, tá? Assim como o date now, o getTime, que é um método, e a gente vai buscar o objeto instanciado, chamar o getTime, ele vai gerar para mim eu coloquei date aqui, é data, né? O nosso objeto, tá vendo? Ele vai gerar para mim o timestamp, tá vendo? Exatamente como o now, a mesma função do now. E temos também funções para gente setar, tá vendo aqui, ó? Setar data, hora, minuto. Se eu quiser obter a data atual e setar o date, a data que está dentro do date, a gente pode fazer com as funções de set. Então notem aqui que a gente tem, por exemplo, toDateString, que retorna somente a data. Se eu chamar aqui, ó, toDateString,
tá? Eu vou obter não todas as informações do date, mas somente a data, somente as informações de data. Suponhamos que eu queira trabalhar só com essas informações, não preciso das horas, a gente pode recorrer somente ali ao toDateString. Mas e se eu precisar trabalhar com formatações? Vamos lá. Vamos obter, por exemplo, a data naquele formato de 2 dígitos, barra 2 dígitos, barra 4 dígitos. Como que eu posso obter de forma rápida a data? Nós temos o toString, mas não é o que a gente precisa. O toString simplesmente vai converter isso aqui em uma string, beleza? Olha só como que a gente pode fazer. Eu vou criar uma variável aqui, ó. Deixa eu deletar, tá? Criar uma variável, já tem essa informação que eu vou deletar aqui também, tá bom? Então, ó, const data, vou chamar de data S, tá? Que seria data string, tá bom? Ou data resumida, tá? Data R, de data resumida. Então, o que eu vou obter? Do meu data, eu quero obter o dia do mês, beleza? Então, vamos pegar aqui o getDate, beleza? Mais o que? A barrinha. Mais o mês. Então, getMonth, aqui ó, data.getMonth, mais a barrinha, mais o full year, aqui ó, getFullYear. Do data, eu vou dar um getFullYear. Então, uma das maneiras da gente obter, eu não imprimi, né? Vamos lá, vamos colocar na tela, vamos colocar aqui um container, ó, div id data, beleza, e vamos colocar as nossas informações ali na tela. Então, const data, tem que colocar um nome diferente, né, para não confundir com a variável. Vamos colocar aqui, ó, div data, tá? Salva, const div data, document, getElementById e o div data. E aí dentro do div data eu vou dar um inner HTML com o data resume, beleza? Salvando, tá lá, ó, 3/11/2022. Mas aqui, por exemplo, tem uma coisa que a gente precisa tratar, tá? Por exemplo, aqui, ó, nós estamos no dia 3. É um dígito só. E quando for no mês 10, vão ser 2 dígitos. Para a gente não ter essa diferença, o que a gente precisa fazer? Colocar o 0, tá? Então, nós temos que tratar isso daqui, tá? Essa string aqui. E podemos tratar da seguinte maneira. Tem uma série de maneiras, de uma série de formas para isso. Veja bem, vamos separar essas informações aqui, ó. Const dia, mês, onde nós vamos pegar o getDate, beleza? Mas nós vamos verificar se getDate for menor que 10, ele vai retornar, aqui ó, a operação ternária, ele vai retornar 0, né? Mais o 3. E como que a gente faz isso aqui na operação ternária? É muito simples. Basta eu colocar aqui o 0 mais o getDate, mas nota que eu vou estar chamando aqui o getDate consecutivas vezes, tá? E só troco aqui, ó, essa leitura do getDate pelo dia M. E aí eu tenho aqui, ó, no caso é menor que 10, então ele já completa com o 0, tá vendo? Com 2 dígitos, o 0,3. Mas, para não ficar chamando o getDate consecutivas vezes, eu posso fazer isso aqui. Eu transformo ele numa variável, tá? E aí eu chamo o getDate somente uma vez. São opções que vocês têm, tá, gente? E aí coloco aqui, ó, dia, mês, recebe
Aí eu faço aqui a verificação. Dia, mês é menor do que... Vou até colar aqui, ó, para ficar mais fácil, ó. Dia, mês é menor do que 10, recebe 0, 0 mais dia, mês. Caso contrário, recebe só o dia, mês, tá? Então aqui é uma opção para a gente não ficar chamando o getDate, para não ficar indo lá chamando o método e buscando, obtendo essa informação todas as vezes. Vai dar exatamente a mesma coisa. Opa, ele concatenou 2 vezes, né? Porque a gente está chamando a operação, realizando a operação aqui 2 vezes, né? Agora uma só, beleza, tá lá. Então a mesma coisa nós vamos fazer para o mês. Então aqui é dia, aqui é mês, beleza? Não sei por que eu coloquei, enfim, deixa eu ver, dia, pode ser só dia, né? Aqui, ó, dia, e dia. Aqui é a mesma coisa. Mês, só que eu dou aqui o get month, mês. Se o mês for menor do que 10, recebe 0 mais mês. Caso contrário, recebe só o mês. E aí eu troco aqui, ó. Coloco aqui somente o mês. Get full year não vai ter essa especificação, essa diferença. E agora, sempre quando o mês for menor do que 10, ele vai utilizar 2 dígitos naquele campo. Então, tá vendo que bacana? É uma forma da gente trabalhar com a data, né? Com as informações da data tratada, tá? As informações da data já tratadas. E se eu quiser fazer, por exemplo, um relógio? E aí? Como que a gente faz esse relógio? Vamos lá? Vamos fazer um reloginho aqui bacana, mudando inclusive em tempo real? Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, a data, e embaixo vai ser a nossa div relógio. Beleza? E vamos colocar aqui, ó, o nosso reloginho aqui, só para a gente ver por enquanto as informações aqui, ó, para a gente poder formatar, beleza? Então aqui no CSS, vamos formatar aqui, ó, o relógio, beleza? Então nós estamos trabalhando com a div relógio, tá? Display flex, vocês já notam muito que eu gosto de trabalhar com display flex, né? Justify content center, align items center, width 200 pixels, background color, aí vamos colocar um cinza bem escuro aqui, talvez um 444, tá? Color, aí a cor da fonte, talvez um verde, RGB, fonte family, eu tô sem informações de fonte. Vamos pegar aqui, ó, Corel Monospace, tá? Corel e Monospace, beleza? Tem outras fontes que a gente pode trabalhar, tá? Não atualizou, div relógio, tá, div relógio eu coloquei só ID, né? Vou colocar class, eu formatei por class e estou usando o ID, beleza? Tá aqui o nosso relogito, legal. O tamanho da fonte também, fonte size, vamos colocar um larger, e também um padding de 10 pixels, e dar uma arredondada na borda, também eu colocar aqui uns 5 pixels, acho que aqui fica legal o nosso reloginho, tá? Qualquer outra formatação que vocês quiserem fazer, fiquem à vontade aqui, mas esse vai ser o nosso relógio. Beleza? O padrão visual do nosso relógio. Agora vamos fazer o relógio funcionar, tá? Agora que são elas, vamos fazer ele funcionar. Só que, dando uma olhada aqui, a nossa aula já vai ficar muito grande. Para não ficar uma aula muito grande e cansativa, vamos fazer ele funcionar na nossa próxima aula? Beleza, fechado então. Então eu te espero na nossa próxima aula. Um forte abraço e até lá, hein?